Você já está formada, mas não tem conseguido emprego na sua área? Tem feito processos seletivos, mas ainda não foi aprovada? Desistiu até de atuar na sua área de formação? Fique aqui comigo, que esse vídeo é para você. Eu sou Rosa Rios, analista corporal, formada e certificada pelo Corpo Explica, e eu tenho ajudado empresários e profissionais a destravarem os seus negócios e as suas carreiras em apenas 2 passos. E eu faço isso através da análise corporal e eu tenho atendido pessoas no Brasil inteiro e até na Europa, como coaches, empresários, executivos, professores, advogados, enfim, várias pessoas, e tenho ajudado todas elas com esta técnica da análise corporal. Então, se você se interessa por esse conteúdo, já dá o like aqui nesse vídeo e também se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos que eu vou fazer aqui. Mas por que você não tem conseguido emprego na sua área? Você já parou para pensar? Tem sido muito comum as pessoas se formarem, terminarem uma graduação, terem uma formação e não conseguirem emprego na sua área, ou ainda participarem de um processo seletivo, terem aí a oportunidade de ingressar dentro desse processo e acabar não sendo escolhida para a sua tão sonhada vaga, né, para a sua tão sonhada profissão. Durante os meus atendimentos, eu tenho encontrado pessoas formadas nas mais diversas áreas, algumas até com mais de uma formação, e todas assim infelizes, insatisfeitas, porque não conseguem se colocar no mercado, não conseguem encontrar ou atuar na sua área de formação. E todas as vezes que eu pergunto para elas por que isso acontece, eu escuto coisas do tipo: o mercado tá fraco, o mercado tá ruim. Outras dizem assim: as empresas não estão contratando, elas estão demitindo agora. Ou então coisas do tipo: eu não me identifiquei com essa profissão, depois da minha formação eu não me identifiquei. Outro dia, inclusive, uma das clientes que eu atendi chegou até a falar que já estava pensando em desistir, porque na área dela, ela achava que só conseguiria emprego quem tinha aquele famoso QI, sabe? Aquela pessoa que indicou? Era o caso dela. E você, já pensou sobre isso? Já passou pela sua cabeça que você também não consegue emprego por alguma dessas razões que eu mencionei aqui? Quem sabe o seu caso é parecido com o dessa cliente que eu atendi? Se for, comenta aqui no vídeo e conta o que foi que já aconteceu com você, quais coisas já passaram pela sua cabeça também, para eu saber a sua história. E não foi só essa cliente que eu atendi que pensa dessa forma. Várias pessoas que eu já atendi ao longo desse tempo que eu venho ajudando pessoas nessa área de transição de carreira ou a destravar as suas carreiras e os seus negócios também pensam da mesma forma. Inclusive profissionais da área de RH, que eu atendo bastante. Mesmo aqueles que trabalham em grandes organizações, pasmem, também se encontram em momentos de transição das suas carreiras, de quererem mudar de função ou até mesmo de empresa e pensarem: olha, eu não sei se vou conseguir, porque eu sei que tem essa influência de alguém que indica, de alguém que escolhe a pessoa que vai entrar naquela vaga. Então, isso faz com que essas pessoas acabem ficando travadas, não consigam avançar, não consigam mudar ou encontrar uma maneira de atuar na sua área. E se até hoje você pensava que o problema está em você, que é falta de sorte sua, ou que os tempos estão ruins, não estão nada bons, ou até que jogaram praga em você, você está enganada, porque isso acontece com várias outras pessoas. E a resposta para tudo isso está mais fácil do que você imagina, está no formato do seu corpo. Um dia desses, eu atendi uma engenheira, formada há alguns anos inclusive, e ela já estava bastante decepcionada com ela mesma e até mesmo com a sua área de formação. Quando eu atendi essa jovem, ela estava muito decepcionada, muito frustrada com toda essa situação, porque ela ainda estava morando na casa dos pais, desempregada, participando de vários processos seletivos para essa área que ela escolheu, que é a engenharia, e não estava sendo aprovada. E ela queria trabalhar de carteira assinada, esse era o sonho dela, trabalhar empregada na sua profissão, trabalhando em uma empresa. Só que as empresas onde ela trabalhou, pelas quais ela passou, sempre contratava por projetos. E o sonho dela era ter a carteira assinada, era realmente trabalhar.
E quando eu perguntei para ela por que ela não conseguia ser aprovada nos processos seletivos que ela participava, ela me respondeu que nessa área dela precisava ter alguém que indicasse, que para entrar numa vaga só tendo o famoso QI, alguém que realmente referenciasse o trabalho dela e assinasse embaixo ali, né, para que ela pudesse realmente alcançar, conquistar aquela vaga, aquela oportunidade numa empresa atuando na sua área. Ela estava tão convencida de que era necessário ter o famoso QI, a pessoa que indicasse ela para essa vaga, que ela já havia desistido, inclusive, da área de engenharia, já tinha desistido de continuar participando desses processos seletivos, pois ela não tinha, né, essa pessoa que pudesse indicá-la para as vagas. E já estava buscando até outras vagas, outras oportunidades para atuar, onde ela pudesse entrar com menos influência dessa intenção, né, de alguém que realmente indicasse ela para a vaga. Então eu pergunto para você, será que ela está certa? Será que é preciso desistir do seu sonho, desistir da sua área de formação para conseguir entrar numa vaga, para ser aprovada num processo seletivo? Será que realmente só dessa maneira é possível entrar num processo seletivo? É óbvio que a minha intenção aqui não é dizer que não existem essas influências, né? De ter alguém que indique, de algumas vagas sofrerem essa interferência de uma indicação. Óbvio que não é isso. Existem os QIs, existem as influências das pessoas que indicam? Sim, elas existem. Existem também as questões de mercado que interferem na oferta de uma determinada vaga. Claro, também existe. Existem também as empresas que estão demitindo, é verdade. Nós estamos saindo de uma crise, muitas empresas fecharam, muitas empresas não conseguiram manter as mesmas quantidades de vagas, é verdade, isso também é uma realidade. Assim como também existem outras empresas que estão crescendo, que estão ampliando o número de vagas, que estão contratando, que estão nascendo, porque enfim tem empresas também chegando agora, abrindo vagas no mercado. Então, o que realmente determina se você vai ser aprovada ou não durante esse processo seletivo é a maneira como você está se comportando neste processo, é como você está chegando para o processo, é a maneira como você vai se comportar, agir diante do processo seletivo. Na realidade, é o antes, ou seja, a maneira como você se prepara para esse momento do processo seletivo, e o durante, a maneira como você se comporta, se porta, né? A maneira como você vai realmente agir ali durante o processo seletivo, que vai determinar a escolha do recrutador. É isso que realmente importa. Além disso, todo o processo seletivo tem vários testes comportamentais, não é verdade? Você mesmo já deve ter participado de alguns e deve ter preenchido ali uma série de questionários que a maior parte das empresas fazem aí, buscando analisar o perfil do candidato e entender como é que esse candidato funciona, entender se ele está preparado, se ele tem realmente as habilidades, se ele vai atender às necessidades que aquela vaga está ali precisando para aquela empresa. Essa análise comportamental, inclusive, vai analisar a maneira como você, que é candidata àquela vaga, age, reage diante das situações que aquela vaga vai trazer, dos desafios que aquela oportunidade vai trazer para você. É isso que o recrutador quer saber. Ele quer saber se você realmente vai conseguir dar conta de atender às necessidades que aquela empresa está buscando, de entregar os resultados que aquela empresa está precisando naquela vaga. E por isso é muito importante você se conhecer. Você se conhece? Você já fez essa pergunta para você? Será que você realmente se conhece? Será que você tem as características, você tem as habilidades necessárias para a vaga, para o seu trabalho, para essa formação que você está
aí se propondo a participar, não estou falando aqui de conhecimento técnico, estou falando de habilidades, estou falando de algo que vai além. É a maneira como você pensa, a maneira como você age, a maneira como você decide as situações do dia a dia da vida e obviamente também em relação a essa vaga, em relação a esse emprego, a essa oportunidade. E você sabe como você funciona? Você sabe o que te leva a fazer determinadas escolhas? Você sabe o que te leva a se comportar de uma maneira ou de outra num processo seletivo? Já aconteceu de você participar de um processo e dizer assim, nossa, fui muito bem, vou ser escolhida nesse daí. Ou então sair pensando assim, nossa, fui péssima, horrível, acho que nem vou ser escolhida, não dei conta dessa vez. Já aconteceu isso com você? Você sabe como é que você pensa e o que te faz agir dessa maneira ou de outra num processo seletivo? Por que você pode não estar sendo escolhida nos processos seletivos que você está participando? E cada uma de nós temos uma maneira de funcionar. Todos nós somos pessoas únicas e você tem a sua maneira de funcionar. E é exatamente essa maneira com que você funciona que vai fazer com que você se comporte de uma determinada maneira durante o processo seletivo, especialmente quando nós estamos ali sendo testadas, passando por um momento onde estamos sendo avaliadas e vamos ser escolhidas para algo tão importante que é ali a futura vaga de emprego, não é verdade? Hoje aqui eu vou te ensinar, vou te ajudar a identificar a maneira como você funciona, para que você possa participar dos próximos processos seletivos, entendendo o que é que faz você ficar numa situação nervosa, o que te impede de ser escolhida, o que te impede de ser aprovada num processo seletivo, aumentando assim as suas chances de participar do processo e ser escolhida e ser aprovada para a sua vaga de emprego. Primeiro nós vamos falar sobre a maneira como você está se preparando para esse momento do processo seletivo. Tudo começa no antes, não é na hora do processo que você vai ali, se organizar para fazer bem feito na presença do avaliador. Não, é antes, como você tem se preparado. Então, a primeira coisa que nós vamos conversar aqui é te ajudar a se preparar para participar desse processo seletivo. Como eu já havia te falado, tudo começa olhando para o formato do seu corpo. No formato do seu corpo estão todas as respostas e é lá que nós vamos entender como você tem se comportado e te ajudar a melhorar nesse processo para participar das próximas vagas, dos próximos processos seletivos. E para entender isso, eu vou contar uma historinha para vocês. A verdade é que a maneira como você pensa, como você age, como você decide, foi marcada lá na sua primeira infância, quando nós vivemos as 5 sensações básicas que toda criança vive na primeira infância. São essas vivências que marcaram a maneira como a sua mente funciona e que determina a maneira como você pensa, como você age e como você decide sobre tudo na sua vida. Essas sensações básicas que nós vivemos aí na primeira infância é que nos acompanham durante toda a nossa vida e que vão nos levar a nos tornarmos adultos plenamente saudáveis ou não, porque quando experimentamos a dor dessas sensações, quando estamos tentando nos blindar, nos proteger de reviver essas dores, nós então entramos numa outra rota, que é a rota de insucesso, de infelicidade, de não estarmos conquistando aquilo que nós realmente desejamos conquistar. E essas 5 sensações básicas que eu vou falar para vocês aqui agora, presta bem atenção. A primeira, a rejeição, a segunda é o abandono, a terceira, a manipulação, a quarta, a humilhação e a quinta é a traição. São essas 5 sensações que formam os 5 traços de personalidade que eu vou falar com vocês aqui agora. Elas são formadas ali desde a gestação, desde quando o bebê está no útero da mãe. É ali que se inicia o processo de mielinização que acontece do sistema nervoso dentro do nosso cérebro e vai até aproximadamente 5 anos de idade. É quando se finaliza, se fecha esse processo de formação dessas sensações, dessas
dores também, né? Aqui dentro da nossa mente. Na medida em que vai ocorrendo esse processo de mielinização, ele vai moldando a nossa mente, e essa maneira como a mente vai registrando essas sensações vai também sendo revelada no formato do nosso corpo. Então o formato do nosso corpo não é por acaso. Ele vai revelar a intensidade com que nós vivemos cada uma dessas 5 dores que eu falei para vocês. E é exatamente por isso que, olhando para o seu corpo, eu consigo entender como a sua mente funciona e detectar exatamente qual medo ou quais medos, porque pode ser mais de um deles, estão te impedindo de conquistar a sua tão sonhada vaga. Porque na realidade, esses medos eles vão nos acompanhando durante toda a nossa vida. Eles não ficam só ali na infância, eles vão seguindo conosco ao longo da vida e eles vão nos acompanhando em todas as áreas. E são exatamente eles que nos impedem muitas vezes de conquistar a vida que sonhamos, a vida que desejamos para nós. E esses medos ficam aí, parecendo fantasmas na sua cabeça, trabalhando, impedindo você de ser quem você precisa ser, de usar os seus recursos, de usar os seus superpoderes para convencer a pessoa que está fazendo o processo seletivo de que você está pronta, de que você está preparada para assumir aquela vaga. E olha que tem muita gente que, por causa disso, ainda continua morando na casa dos pais, ainda não conquistou a sua independência financeira, continua dependendo financeiramente dos seus pais. E se você é uma dessas pessoas, eu quero te convidar para assistir esse vídeo, o que fazer para ser independente dos meus pais, que está logo aqui acima, e você vai saber como conquistar a vida financeira, como conquistar a independência que você tanto deseja para sair da casa dos seus pais. Agora eu vou te ajudar a identificar qual sensação básica você viveu aí no seu processo de mielinização e que se transformou numa dor. E essa dor é a que está te impedindo de ser aprovada nos próximos processos seletivos ou nos processos seletivos que você já participou até agora. E também vou te ensinar a dominar essa dor, para que você seja aprovada daqui para frente. Se você tiver vivido a dor da rejeição, ali na primeira etapa, na primeira fase do seu processo de mielinização, que acontece durante a gestação, você vai ter algumas marcas no seu corpo que a sua mente deixou para revelar como é que você viveu esse momento, para nos mostrar que você ficou marcada ali por essa dor. Então, se você é muito magrinha, tem muitas pontas em determinadas partes do corpo, como por exemplo os cotovelos ou aqui nos ombros, se você é daquele tipo que come e não engorda, você tem tudo para ter vivido em maior intensidade essa sensação, essa dor da rejeição. Normalmente, nos processos seletivos, você tende a se sentir desconfortável, porque você não gosta de estar em ambientes com muitas pessoas, não gosta de muito contato social. Então, ali você está se expondo, você se sente de uma certa forma mais exposta para outras pessoas. Isso faz com que você se sinta ali um tanto quanto desconfortável nesse ambiente. E por isso você tende a se retrair, você tende a não falar muito, você tende a não querer se expor, tende realmente a ficar mais quietinha, mais no cantinho, senta ali bem no fim da sala, na ponta que ninguém te vê. Normalmente é dessa maneira que você acaba se comportando nos processos seletivos. Acontece que em situações assim, o recrutador ele precisa conhecer as pessoas que estão ali, ele precisa ver quem são as pessoas que estão participando daquele processo. E se você se esconde, se você se retrai, se você não consegue mostrar para ele que você está ali, que você precisa dessa oportunidade, se você não criar uma conexão com esse recrutador, como é que ele vai perceber você? Como é que ele vai observar você e tirar a conclusão sobre você, se você está pronta ou não para aquela vaga? Uma maneira de você se sair bem nesse momento, no processo seletivo, é você realmente se preparar para este momento. É você se conectar com o seu superpoder, que é o da criatividade, para poder usar esse superpoder
lá, durante o processo seletivo. Antes de tudo, antes do processo seletivo, ainda em casa, separe um tempo para você ficar na sua caverna. Sabe aquele lugar que você se isola? É lá que você vai ter as ideias criativas que você vai precisar, que você vai poder usar quando chegar no processo seletivo propriamente dito, quando chegar lá no local onde vai acontecer o processo seletivo. E quando chegar lá, você já estará pronta, preparada, com as suas ideias em mente. Ao invés de ficar pensando no desconforto que aquela situação pode trazer para você, você vai usar essas ideias criativas que você já teve enquanto estava na sua caverna para convencer o seu recrutador de que você está pronta para essa vaga. Agora nós vamos para a segunda sensação básica que todos nós vivemos, que é a sensação do abandono. E para saber se você viveu essa sensação, presta atenção no que eu vou falar sobre o formato do seu corpo. Se você viveu essa sensação, você vai ter formas mais arredondadas no seu corpo. Vai ter formas mais fofinhas. Sabe aquela pessoa que a gente olha e tem vontade de colocar no colo, de fazer um cafuné, de dar um abraço? Se você é uma delas, então isso quer dizer que você viveu essa sensação em maior intensidade. E aí, você é daquele tipo de pessoa que normalmente gosta de estar com pessoas, de se conectar com pessoas, de ser acolhida, de ser abraçada também. Isso não é verdade? Mas durante um processo seletivo, o que pode acontecer com você é que você tende a ficar muito nervosa, tende a ficar um pouco ali tensa com aquela situação e pode acabar falando demais, falando pelos cotovelos, como nós falamos por aí, né? E com isso, você acaba falando coisas que não deveria, pronunciando palavras ou revelando coisas sobre você que não eram adequadas para aquele momento. Não é verdade? Para evitar esse descontrole, jamais vá em jejum ou com fome para o processo seletivo, O que você precisa antes de sair de casa é fazer uma refeição bem gostosa, comer algo que você realmente gosta e que deixe você bastante satisfeita. Outra dica é: procure a sua melhor amiga, aquela que você tem mais intimidade. Coloque tudo pra fora. Fale pra ela o que você tá pensando, sobre os seus medos, se tem algo te angustiando, até mesmo sobre o processo seletivo. Bote tudo pra fora. Fale o que você está sentindo. Desta maneira você vai chegar lá no processo, no momento de você falar, você já vai estar mais aliviada, essas angústias todas já terão saído aí do seu coração e você vai falar, vai ter a oportunidade de falar o que realmente importa para aquele momento. Então é só usar e abusar do seu superpoder, que é a capacidade de se comunicar. Fale aquilo que você precisa falar para convencer o seu recrutador de que você está preparada, de que você é a pessoa certa, ideal para essa vaga. Se você está me ouvindo até agora e ainda não se identificou com nenhum desses dois tipos que eu falei até aqui, aguarde, porque eu ainda vou falar sobre os outros 3 tipos de personalidade e eu tenho certeza que você vai se identificar com um deles. No final do vídeo, eu tenho certeza que você já vai saber qual é o seu tipo de personalidade e o que fazer, principalmente, o que fazer para entrar na mira do recrutamento e ser escolhida no seu próximo processo seletivo. Nós vamos falar agora sobre o terceiro tipo de personalidade, a terceira sensação básica a ser mielinizada na nossa mente, que é a sensação da manipulação. E para ter certeza se você viveu essa dor ou não, a melhor maneira é, como eu já tenho falado aqui, olhar para o seu corpício. Como é que você vai saber se você viveu essa dor ou não? É muito simples. Olha para você e observa. Você tem, por exemplo, partes triangulares no seu corpo? O seu tronco é mais largo do que o seu quadril? Ou o formato da sua cabeça tem um aspecto triangular, um triângulo invertido? Então é com você que eu vou falar agora. Se liga no que eu vou trazer para você. Você com certeza é daquele tipo que quer dominar a situação, quer chegar no processo seletivo e ter todas as atenções voltadas para você. É daquele tipo que vai chegar e vai dizer: eu que mando aqui no pedaço. Agora, antes disso, você vai querer observar, vai ficar atenta a tudo que está acontecendo ali e perceber em qual momento você vai poder falar, em qual momento você vai poder se colocar ou não. Você vai ter uma grande tendência a assumir a liderança nas dinâmicas de grupo. Isso é bom, mas
pode também atrapalhar um pouquinho se você ficar se comportando e querendo toda a atenção voltada só para você. Porque o recrutador pode perceber nisso e achar que você está querendo só você chamar a atenção. E ele pode se sentir, inclusive, impedido de observar as outras pessoas do grupo porque você não dá espaço para outras pessoas. A sugestão aqui é que você aproveite essa capacidade de liderar que você tem e envolva as pessoas, envolva de uma maneira a persuadir, sim, a engajar essas pessoas, mas também a dar espaço para que essas pessoas se coloquem, a permitir que essas pessoas agreguem, que elas colaborem. Porque hoje elas são suas concorrentes no processo seletivo, mas amanhã podem ser seus colegas de trabalho. Use o seu superpoder de liderar para convencer o recrutador de que você é o tipo da pessoa que sabe trabalhar em equipe, que lidera as pessoas sim, mas não deixa ninguém para trás. Agora eu vou falar sobre a sensação básica da humilhação. Se você viveu essa sensação em maior intensidade no seu corpo, preste atenção nas características que você vai ter. O seu corpo vai ser mais quadradinho, sem muitas curvas. Você vai ser aquele tipo de pessoa que tem uma sensação mais pesada, sabe? Assim, para caminhar. Esse é o formato do corpo de quem viveu essa sensação em maior intensidade. Você é aquele tipo de pessoa que num processo seletivo vai tender a ser mais reservada, mais fechada, jamais vai querer se expor, jamais vai querer demonstrar algum tipo de vulnerabilidade. Imaginar que você pode cometer um erro, uma falha nesse processo, para você, isso já é muito assustador. Você tem medo de errar, tem medo de falar alguma coisa errada que não deveria falar, e com isso você pode acabar ficando muito calada, muito fechada. Isso para um processo seletivo é preocupante, porque como é que o recrutador vai saber o que você está pensando, como é que ele vai te conhecer se você não falar, se você ficar ali com tudo guardadinho para você? Como ele vai te escolher? Como ele vai te selecionar se você ficar ali guardada, fechada, reservada, apenas olhando o teu currículo? Obviamente isso não vai acontecer. Você precisa falar, você precisa se colocar, precisa se expor. Mas eu tenho uma dica infalível para você. Você vai precisar parar antes. Lembra que eu falei da preparação, de você se preparar antes? Você que tem esse tipo de traço, que tem esse tipo de formato de corpo, mais do que qualquer outro, precisa se preparar antes para o processo seletivo. E para você é muito importante planejar, pensar, imaginar e escrever quais são as perguntas que o recrutador pode te fazer e principalmente como você vai responder a essas perguntas. Isso vai te ajudar bastante a estar mais segura na hora do processo e se sair muito bem, a colocar para fora aquilo que você está pensando. E se você não se identificou com nenhum dos tipos de personalidade que eu falei até agora, você vai se identificar nesse momento, porque eu vou falar do quinto tipo de personalidade, de quem viveu a sensação básica da traição. Veja se não é com você agora. Dá uma olhada no seu corpo agora e veja se você não é aquele tipo de pessoa, de mulher principalmente, que tem um formato de corpo mais harmônico, curvas mais harmônicas no seu corpo. Observou? E se você tem, é com você que eu tô falando. Você é daquele tipo que chega nos processos seletivos com expectativa super alta, lá em cima, porque você quer chegar lá, quer ser logo percebida, quer ser escolhida e quer fazer tudo no mais alto nível de perfeição. Você gosta de desafios. Desafio é algo muito importante para você e o processo seletivo por si só já é um grande desafio. Agora, quando você chega lá no processo seletivo, observa as pessoas que estão participando e, opa, tem alguém aqui que pode ser melhor do que eu. Isso já te incomoda, isso já te deixa numa situação bastante instável. Você já começa a se sentir avaliada, já começa a imaginar o risco de você não ser escolhida, de você ser trocada por outra opção melhor. Isso te coloca numa condição de dor em relação ao teu traço.
Porque afinal você quer ser escolhida, você não quer ser preterida. E quando você se coloca lá como não sendo uma das opções, o que pode acontecer é de você ficar travada, de você não conseguir se colocar, não conseguir se expor, não conseguir mostrar para as pessoas que estão ali avaliando você no processo seletivo de que você, de fato, é a melhor opção. A dica que eu te dou aqui é que você seja rápida, seja ágil, coloque-se logo no primeiro lugar, no primeiro momento, sente num lugar de destaque. Fale, se coloque para os recrutadores. Isso vai fazer com que você reforce esse superpoder que você tem, que é essa capacidade de ser ágil, essa capacidade de falar e seja percebida como sendo realmente uma excelente opção. Então, você se identificou com qual desses 5 traços de personalidade? Ah, você se identificou com mais de um, com 2, com 3? Tá tudo bem. Lembra que eu falei que todos nós vivemos as 5 sensações básicas em maior ou em menor intensidade? Então tá tudo certo se você se identificou com mais de um aqui. O importante agora é você pegar essas dicas que eu te passei e ir para o próximo processo seletivo. E depois me conte, hein? Volta aqui para me contar o que foi que aconteceu com você na sua próxima oportunidade. Agora, se você quer aumentar as suas chances de passar no próximo processo seletivo, basta você vir fazer a sua análise corporal para que nós possamos identificar exatamente a intensidade de cada uma dessas dores em você. Em apenas 2 passos, eu consigo montar para você um plano exclusivo e personalizado para você ir para o próximo processo seletivo no controle da situação e brilhar. O primeiro passo é fazer a sua análise corporal. Através da análise corporal, eu consigo entender como é que a sua mente funciona e como você viveu cada uma das 5 sensações básicas e a intensidade de cada uma delas em sua mente. Eu vou identificar, inclusive, qual dessas dores está aí te impedindo de ser aprovada e receber a sua contratação nos processos seletivos. E você ainda vai receber o seu dossiê para levar para casa e poder consultar quando você quiser. O seu dossiê vai no formato digital. O segundo passo é fazer o meu programa Chave Mestra. É uma mentoria onde eu vou te guiar, vou segurar na sua mão para te ajudar a destravar de uma vez por todas a sua vaga de sonhos. Você pode agendar a sua análise de uma maneira muito simples. Vai aqui no link da descrição que vai cair direto no meu WhatsApp. Eu vou conversar com você, vou entender a sua necessidade e nós vamos agendar a sua análise. E se você gostou desse vídeo, aproveita e já curte aqui e também comenta o que você gostou, o que mais chamou a sua atenção, e se você comentar, eu vou te dar de presente uma mini análise para você saber qual é o seu tipo de personalidade que você tem em maior intensidade aí no seu corpo. Ah, aproveita e se inscreva, ativa o sininho e se inscreva no meu canal para que você seja notificada pelo YouTube todas as vezes que eu trouxer conteúdo novo para o canal. E compartilha também, porque tem mais pessoas precisando saber como elas podem ser aprovadas nos processos seletivos. Ah, e visita o meu site, hein? É novo e eu quero que você vá lá, www.rosarios.com.br. Estou esperando sua visita. Um abraço, até o próximo vídeo.